dia, bom dia. Hoje, dia 23 de julho de 2026, 5 horas e 1 minuto. E você é o meu convidado para essa jornada da leitura da Bíblia capa a capa. Todos os dias, às 5 horas da manhã, nós estamos aqui. E hoje nós vamos ter então aqui a leitura. Bom dia, Fernando. Nós vamos ter a leitura aqui hoje de 2 Samuel 21, 22, 1 Coríntios 12, Salmos 1, 4, 5 e Provérbios 23. Eu já vou chamar o Fernando, nós vamos fazer uma oração aqui. Início à leitura. Amém? Bom dia, amém. Bom dia. Tudo bem aí? Tudo bem, tudo na paz. Que bom. Senhor, clamamos a Ti pelo sangue poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Agradecemos por essa manhã que vai amanhecer aí, que será um dia realmente de grandes conquistas. Eu te agradeço por esse dia, agradeço aí pela minha vida, pela vida do Fernando. Obrigado, Senhor, por estar aqui firmes na Tua presença para essa leitura dessa manhã. Fica conosco, nos dê entendimento. Eu oro assim, em nome do Teu Filho. Amém. Amém, amém, Senhor. Muito bem. Então vamos lá, né? 2 Samuel 21, versículo 1, os descendentes de Saul são mortos. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome, que durou 3 anos seguidos. Por isso, Davi consultou a Deus, o Senhor, e ele respondeu: Saul e a sua família são culpados de um assassinato. Ele matou o povo de Gibeão. O povo de Gibeão não era israelita, eles eram um pequeno grupo de amorreus que os israelitas tinham prometido proteger, mas Saul havia tentado acabar com eles por causa do interesse dele pelo bem do povo de Israel e de Judá. Então, Davi chamou o povo de Gibeão e disse: O que posso fazer por vocês? Eu quero pagar pelo mal que lhes foi feito para que assim vocês abençoem o povo de Deus. E eles responderam: A nossa questão com Saul e a sua família não pode ser resolvida com ouro e nem com prata. E também não queremos matar nenhum israelita. Então, o que é que querem que eu faça por vocês? Perguntou Davi. E eles responderam: Saul quis nos destruir para que não sobrasse nenhum de nós e nenhum lugar de Israel. Entregue-nos, então, 7 homens descendentes dele, e nós os enforcaremos diante de Deus, o Senhor, em Gibeá, a cidade onde nasceu Saul, o rei escolhido pelo Senhor. Eu entregarei, respondeu o rei, mas por causa do juramento que ele e Jonatas tinham feito um ao outro, o rei não deixou que fosse morto Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul. Porém, pegou Armone e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aias, tinha tido de Saul, pegou também os 5 filhos de Merate, filhas de Saul, tinha tido com Adriel, filho de Barzilai, da cidade de Meolá. E Davi entregou os 7 ao povo de Gibeão, e eles enforcaram no monte diante do Senhor, e todos os 7 morreram juntos, e isso aconteceu no fim da primavera, no começo da colheita da cevada. Então Rispa, concubina de Saul, pegou um pano grosseiro, como ele fez, e com ele fez um abrigo sobre uma rocha. E ficou ali desde o começo da colheita até o dia em que as chuvas do outono caíram sobre os 7 corpos. E não deixou que as aves se aproximassem deles de dia e nem os animais selvagens de noite.
Quando soube que Rispa tinha feito, Davi foi e tomou dos moradores de Jabes, Gileade, os ossos de Saul e do seu filho Jonatas. Os moradores de Jabes haviam retirado os corpos da praça de Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que mataram Saul no monte de Gilboa. Davi então colocou os ossos de Saul e de Jonatas junto com os ossos dos 7 homens que haviam sido enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, na cidade de Zela, no território da tribo de Benjamim. Tudo o que o rei mandou foi feito, e depois disso Deus respondeu às orações do povo pelo seu país. Segundo Samuel 21, versículo 15, batalhas contra os gigantes filisteus. Outra guerra entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram e lutaram contra os filisteus. Durante a batalha, Davi ficou muito cansado. Um gigante chamado Isbi-Benob tinha uma lança de bronze que pesava mais ou menos 5 quilos e estava usando uma espada nova. Ele pensou que podia matar Davi, mas Abissai, cuja mãe era Geruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os soldados de Davi fizeram a promessa de nunca mais deixar que Davi saísse com eles para a guerra. Eles disseram: o Senhor é a esperança de Israel e nós não queremos perdê-lo. Depois disso, houve outra batalha contra os filisteus da cidade de Gobe. E Sibecai, da cidade de Uza, matou um gigante chamado Safi. Houve mais uma batalha contra os filisteus em Gobe, e Elã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante, descendente dos antigos gigantes, que tinha 6 dedos em cada mão, em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Amém. Amém, né? Aqui agora nós vamos ler 2 Samuel 22, versículo 1, o hino de vitória de Davi. Este é o hino que Davi cantou a Deus, o Senhor, quando ele o salvou de Saul e de todos os seus inimigos. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha que me escondo. Ele me protege com um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Deus é meu salvador, é o meu salvador. Ele me protege, ele me livra da violência. Eu clamo ao Senhor pedindo ajuda e ele me salva dos meus inimigos. Louvem ao Senhor. Estive cercado de perigos de morte e ondas da destruição rolaram sobre mim. A morte me amarrou com as suas cordas e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. No meu desespero, eu clamei ao Senhor, eu pedi que ele me ajudasse. No seu templo, ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu grito de socorro. Então a terra tremeu e se abalou, e as bases dos montes balançaram e tremeram, porque Deus estava irado. Do seu nariz saiu fumaça, da sua boca saíram brasas e o fogo devorador. Ele abriu o céu e desceu com a nuvem escura debaixo dos pés. Voou nas costas de um querubim e viajou rápido nas asas do vento. Ele se cobriu de escuridão. Nuvens grossas cheias de água estavam ao seu redor. Com o relâmpago, brasas se acenderam diante dele. Então o Senhor trovejou do céu e o Altíssimo fez ouvir a sua voz. Ele atirou as suas flechas e espalhou os seus inimigos, e com o clarão dos seus relâmpagos ele os fez fugir. Quando o Senhor repreendeu os seus inimigos e furioso trovejou contra eles, o fundo do mar apareceu e os alicerces da terra ficaram descobertos.
Lá do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou do mar profundo. O Senhor me livrou dos poderosos inimigos, daqueles que me odiavam, e todos eles eram fortes demais para mim. Quando eu estava em dificuldade, eles me atacaram. Porém, o Senhor Deus me protegeu, me livrou do perigo e me salvou porque me ama. O Senhor me recompensa porque sou honesto, ele me abençoa porque sou inocente. Eu tenho feito a vontade do Senhor e nunca cometi o pecado de abandonar o meu Deus. Eu tenho cumprido todas as suas leis e não tenho desobedecido aos seus mandamentos. O Senhor sabe que não cometi nenhuma falta, que tenho ficado longe do mal. Assim ele me recompensa porque sou honesto e porque sabe que não sou culpado de nada. Tu, ó Senhor Deus, és fiel para os que são fiéis a ti, e correto com aqueles que são corretos. Tu és puro para os que são puros, mas és inimigo dos que são maus. Tu salvas os humildes, mas humilhas os orgulhosos. Tu, ó Deus, és a minha luz. Tu, Senhor, acabas com a minha escuridão. Tu me dás forças para atacar os meus inimigos e põe para vencer as suas defesas. Esse Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o meu forte refúgio e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me deixa para ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor, me deste o escudo que salva a minha vida, o teu cuidado me tem feito prosperar. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem. Eu não caí em nenhuma vez. Persigo esses inimigos e acabo com eles, não paro até vencê-los. Eu os esmago e eles não podem se levantar. Eles caem derrotados aos meus pés. Tu me dás forças para a batalha e fazes com que eu derrote os meus inimigos. Tu os fazes fugir de mim e eu destruo os que me odeiam. Eles procuram socorro, mas não há ninguém para salvá-los. Chamam o Senhor, mas ele não responde. Eu o esmago e eles viram pó. Eu os piso como se fosse a lama das ruas. Tu me livras de revoluções no meio do povo e me colocas como rei das nações. Povos que eu não conhecia são agora os meus escravos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Eles perdem a coragem e saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor Deus vive, louvem aquele que é a minha rocha, anuncia a grandeza do poderoso Deus que salva a minha vida. Ele me vinga dos meus inimigos e põe os povos debaixo do meu poder e me livra dos meus adversários. Tu, ó Senhor, fazes com que eu vença os meus inimigos e me proteges dos homens violentos. Por isso eu te louvo entre pagãos, e aí eu canto hinos de louvor. Deus dá grandes vitórias ao seu rei e mostra o seu amor a quem ele escolheu, a Davi e aos seus descendentes para sempre. Amém, né? Amém. Poderoso, poderoso. Poderoso e indo cumprido esse da vitória de Davi, né? Então aqui foi a leitura do 2 Samuel 22. Nós vamos agora para 1 Coríntios 12 e eu passo então a leitura para o Fernando fazer então de 1 Coríntios 12. Amém? Amém. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz
que Jesus seja maldito. Podem estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito que dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda, outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. Estamos lendo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, foram um só corpo. Assim, também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou o corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser o corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, quando dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas.
e em terceiro os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Amém. Amém, né? Então, aqui, lá no Novo Testamento, 1 Coríntios 12, que você fez a leitura, Paulo fala sobre os dons espirituais e compara a igreja a um corpo. Uhum. E cada membro possui aqui uma função e todos são importantes. Então, tem um verso marcante que você leu aqui que fala assim: vocês são o corpo de Cristo. Exato. Então, poxa, é mais um ensinamento que a gente está tendo aí nessa leitura da palavra aí, nessa maratona da leitura da Bíblia capa a capa, né? Você vê que cada dia Deus tem Gente, mostrado uma novidade para a gente, né? A gente sempre vê lá na igreja, você é corpo de Cristo e tal, e aqui está explicando está em detalhes, confirmando né? como que funciona, né? Exatamente, né? Uma coisa está ligada à outra, A um é o outra. mais feio, o mais bonito, e um precisa do outro, ou seja, nós precisamos estar unidos, né? E, e E a também tem questão. uma e também tem uma coisa importante aqui que eu acabei lendo lá no 2 Samuel 21, que ninguém constrói um propósito sozinho. Hum, Então, é, isso é importante, porque às vezes a gente quer vencer aí a coisa sozinho, né? E se a gente for lembrar um pouquinho, o que que acontecia com os apóstolos, né? Quando Jesus ali pedia para eles saírem para fazerem aí a pregação ou levar a mensagem, né? Ele sempre saía 2 a 2, né? Então essa é a razão da gente ter que buscar algum trabalhar dentro desse propósito, mas também está saindo em duplas aí, né? E a gente sozinho a gente não vai fazer nada, né? Então são alguns detalhes que a gente só vai entender a hora que você começa a se aprofundar um pouco mais na palavra. Amém? amém. Então nós vamos aqui para o devocional, Salmos 145, hino de louvor, canção de louvor de Davi. Então o Fernando vai fazer essa leitura. Amém. Canção de louvor de Davi. Meu Deus e meu rei, eu anunciarei a tua grandeza e sempre serei grato a ti. Todos os dias te darei graças e sempre te louvarei. O Senhor Deus é grande e merece receber altos louvores. Quem pode compreender a sua grandeza? Ó Deus, cada geração anunciará as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Eles falarão da tua glória e da tua majestade, e eu meditarei nas coisas maravilhosas que fazes. Falarão dos teus atos poderosos, e eu anunciarei a tua grandeza. Falarão da tua imensa bondade, e cantarão com alegria a respeito da tua fidelidade. O Senhor Deus é bom e cheio de compaixão. Ele demora a ficar irado e tem sempre muito amor. O Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Ó Senhor Deus, todas as tuas criaturas te louvarão e te darão graças, os que são fiéis a ti. Todos falarão da glória do teu reino e contarão a respeito do teu poder, para que todos os povos conheçam os teus atos poderosos e a grandeza e a glória do teu reino. O teu reino é eterno, e tu és rei para sempre. O Senhor Deus sempre cumpre o que promete, ele é fiel em tudo o que faz. Ele ajuda os que estão em dificuldades e levanta os que caem.
Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. A todos os que o temem dá o que é necessário. Ele ouve os seus gritos e os salva da morte. O Senhor protege os que o amam, mas destruirá todos os maus. Eu sempre louvarei o Senhor, que todos os seres vivos louvem o Santo Deus para sempre. Amém. Amém, né? É Muito isso aí. bem, ó. Você vê Confiar no aí, Senhor que Ele traz a resposta, né? ele está aí para mostrar a resposta que a gente precisa, né? Amém. Muito bem, então nós vamos agora para Provérbios 23. Provérbios 23 aqui tem 35 versículos, né? E aqui a gente começa a dar aquela continuidade do Provérbios 22, onde ele fala que ele tem 30, que ele tomou nota, né? Salomão tomou nota de 30 provérbios, onde tem conhecimento e bons conselhos, né? Nós paramos ontem no conselho dele, desses provérbios aí, o número 5, né? Então hoje aqui nós entramos aqui no número 6, versículo 1. Quando for jantar com alguém importante, não esqueça de quem ele é. Se você é guloso, controle-se. Não tenha pressa de comer a boa comida que ele serve, pois ele pode estar querendo enganar você. 7. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. 8. Não coma na casa de um homem miserável, nem tenha pressa de comer a boa comida que ele serve. E coma um pouco mais, diz ele, mas não está sendo sincero. O jeito dele fará com que você fique enjoado, você vomitará o pouco que comeu, e todos os seus elogios ficarão desperdiçados. 9. Não perca tempo falando com um tolo, porque ele desprezará a sua conversa inteligente. 10. Não mude de lugar uma divisa antiga, não tome posse de terras que pertencem a órfãos. Deus é o poderoso defensor dos órfãos e defenderá a causa deles contra você. 11. Preste atenção no que lhe ensinam e aprenda mais que puder. 12. Não deixe de corrigir a criança, umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. 13. Meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Eu me sentirei orgulhoso quando ouvir você falar com sabedoria. Não tenha inveja dos pecadores. 14. Não tenha inveja dos pecadores. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, o seu futuro será brilhante e você não perderá a esperança. 15. Escute, meu filho, seja sábio e pense seriamente na sua maneira de viver. Não ande com gente que bebe demais, nem com quem come demais, porque tanto os beberrões como os comilões vivem com sono e acabam na pobreza, vestindo trapos. 16. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e a sabedoria, a instrução e bom senso, mas não venda nenhum deles. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. 17.
Meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. As prostitutas e as mulheres imorais são uma armadilha perigosa e sem saída. Como um ladrão, elas esperam pelas suas vítimas e tornam muitos homens infiéis. 18. Quem é que grita de dor? Para quem são as tristezas? Quem é que vive brigando e se queixando? Quem é que tem os olhos vermelhos e ferimentos que podiam ter sido evitados? É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas. Não fique olhando para o vinho que brilha no copo com a sua cor vermelha e desce suavemente, pois no fim ele morde como uma cobra venenosa. Você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Então aqui a gente leu 35 versículos do Provérbios 23, e sobre aqueles pontos lá, né, daqueles pontos que Salomão diz de 30 provérbios, nós paramos aqui no número 18. O versículo que eu marquei foi o 15, e que ele diz assim: meu filho, se você se tornar sábio, eu ficarei muito feliz. Então, são algumas escolhas, né, que a gente tem que fazer para que a gente traga essa felicidade aí naquilo que o nosso Pai tá nos mostrando, né? A palavra Pai na palavra sempre está mostrando a disciplina que a gente tem que ter, né? Então, já agradecemos aí por essa leitura de Provérbios 23. Lembrando que amanhã, então, vai ser o último dia dessa coletânea que começou no capítulo 11 e vai até o 24, que são os drivers, os ditos, os ditados dos sábios, né? Então, nós vamos fechar os nossos olhos e agradecer por esse momento aqui de leitura, né? Hoje foi fantástico, né? Uma sabedoria aqui, um ensinamento ao extremo, né? Com Muito bom. certeza. Senhor, eu te rendo graças porque o Senhor é bom. Todos os dias o Senhor está aqui nos ouvindo, todos os dias aqui o Senhor está nos permitindo realmente fazer a sua leitura. Agradeço pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Agradeço pelo dia de hoje, por esse amanhecer que já está aí clareando, que vai ser um dia assim de glória. Obrigado pelo entendimento permitido nessa leitura da tua palavra da Bíblia capa a capa. É mais um dia que nós vencemos aqui, e é o dia de número 145. Como é bom, Senhor, a cada dia a gente está subindo para um próximo nível e aprendendo contigo. São ensinamentos fantásticos que o Senhor tem nos mostrado, né? E nós somos um corpo só. Muito obrigado. Agradeço já pela presença do Fernando, pela leitura. Obrigado pela minha saúde, pela minha vida. Fica conosco. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Né? Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus. É Então, isso aí, Fernando. Nivaldo. Uma excelente quinta-feira aí. Deus tem um propósito nas nossas vidas e estamos aqui firme e forte. A cada Amém. dia sendo abençoados, né? E Amém. contemplados aí por esse privilégio de ler essa palavra tão cheia de vida e de estratégia, né? Várias mensagens aí que nós podemos realmente trilhar o melhor da nossa vida aqui, né? Se seguir esses princípios aqui. Amém. 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 Né? Então, assim, Deus abençoe você, sua esposa, vocês aí, nesse lar aí, que Deus realmente estenda as suas mãos. Dê Amém. uma experiência para vocês. E a gente vai falando aí, Fernando. Ok. Preparando aí, finalizando hoje, ou talvez amanhã, aquela questão. Opa. E aí vamos ver o que nos espera, o que Deus tem para a gente no sábado aqui, que vai ser o dia, né? É isso E mesmo. talvez na terça
Fernando, eu até tinha falado com você, nem sei se você falou com um menino lá, Falei. e aí? Ele disse que vai receber, mas ele É, precisa apresentar para as pessoas, né? Que não é com é, ele isso. tá. Então, Mas assim, eu tinha esquecido, é dia 28, e é é. aniversário do meu casamento aqui, né, com a minha esposa, e Bom, a gente está pensando em dar uma passeada, sabe? Aqui por opa, perto mesmo. E aí vamos ver se na quarta a gente vai, tá bom, perfeito. tá? Eu imagino que talvez ele não vai estar andando, já final de mês, geralmente ele vai estar por lá, né? Para os negócios, né? Eu vou organizar então com ele. Ok. Tá bom. E a gente vê aí se a gente fala no sábado, no domingo, a gente vai se organizando aí, tá bom? Tá bom, Nivaldo. Um forte abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Bom dia a Amém? todos, a paz esteja com todos que nos assistiram. Gratidão aí pela atenção, pelo tempo. Estamos aí, até amanhã. Até amanhã. Amém. Amém.